Eu sou o pastor Mateus Chalegre, pastor da Primeira Igreja Batista em Aracati, e esse é um ambiente criado por nossa igreja para que nós possamos compartilhar verdades e princípios orientados pela palavra de Deus. Nós temos refletido em nossos encontros às quartas-feiras sobre o tema reconstrução. Apesar desse ser um tema que permeia toda a Bíblia, ele se apresenta de modo muito especial no contexto do livro de Neemias. Porque dentro daquela ocasião, o povo de Deus estava de fato necessitado de uma reconstrução total. Ali, o povo de Deus estava vivendo a falência espiritual, porque simplesmente haviam se distanciado de Deus, abandonado o Deus vivo e verdadeiro para adorar ídolos, e além disso, estavam sofrendo com a dominação de impérios estrangeiros que agora haviam apoderado-se do povo de Deus e destruído sua capital, Jerusalém, destruído o templo que havia sido construído por Salomão, o templo de Deus, destruído as muralhas da cidade, enfim, a cidade estava em frangalhos. Era uma ocasião muito desesperadora para o povo de Deus. Dentro desse contexto, a Bíblia nos mostra um personagem chamado Neemias. É esse personagem que dá nome ao livro bíblico. Ali, Neemias é apresentado como um dos servos de mais alto escalão dentro do Império Medo-Persa, que agora estava dominando toda aquela região. Ele era copeiro do rei, o que era uma função muito importante. Entretanto, Neemias não é apresentado de cara como um reconstrutor. Em primeiro lugar, Neemias é apresentado como alguém que está vivendo ali dentro do seu mundo próprio, mas que não parece estar muito interessado com o que está acontecendo lá com o povo de Deus. Até que algumas pessoas vêm da cidade de Jerusalém e trazem para Neemias notícias sobre o estado daquela cidade. Mostram para Neemias a necessidade que a cidade tinha de reconstrução. E o capítulo 1 de Neemias mostra para nós como Neemias torna-se um reconstrutor. E o primeiro passo que Neemias dá é a oração. Vá comigo ao capítulo 1, verso 4 do livro de Neemias. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias dá um primeiro passo para tornar-se um reconstrutor. Neemias busca a Deus por meio da oração. De fato, não haveria reconstrução bem-sucedida se não fosse mediada por Deus. E isso Neemias aprendeu muito rapidamente. Neemias percebeu que a falência do povo de Deus deu-se justamente porque ele havia abandonado o Senhor. E agora Neemias percebe que toda reconstrução que for empreendida precisará contar com o auxílio do Deus vivo para que seja bem sucedida. Muitas vezes nós temos tentado empreender a reconstrução das nossas vidas, de nossas famílias, de nossos relacionamentos, enfim, de qualquer área de nossa vida, colocando isso à parte de Deus, achando que nós vamos poder fazer isso à parte de Deus, mas toda reconstrução bem-sucedida precisa da intervenção divina e é por isso que o primeiro passo para tornar-se um reconstrutor, para reconstruir as nossas vidas, precisa ser a oração. É por meio da oração que nós percorremos o caminho até Deus, por meio da oração que nos relacionamos com Ele, é por meio da oração que vivemos mais do que uma religiosidade vazia, é por meio da oração que nós podemos de fato ter acesso ao Senhor soberano, Rei do Universo. É interessante notar, como diz o autor Hernandes Dias Lopes no seu livro Aprendendo a Orar com Quem Ora, logo no prefácio, ele apresenta para nós o fato de que todas as igrejas que de fato impactaram a sua geração, que foram relevantes, todos os missionários que reconstruíram o ambiente espiritual para o qual foram, que foram instrumentos nas mãos de Deus, todas as pessoas que viveram vidas impactantes, servos e servas de Deus, todos
sem exceção, compartilham uma característica em comum, que é a oração. Sem oração não há reconstrução. Por isso eu convido você a refletir sobre o tempo que você tem gasto em oração, sobre o lugar que a oração tem ocupado em sua vida. Pense sobre isso um pouco. Você dedica tempo a tantas coisas. Você muitas vezes gasta tempo, até o tempo que não tem, em entretenimento, em coisas que não passam, sinceramente, de perda de tempo. Mas você é convidado hoje a viver uma restauração da parte de Deus e a fazer isso, tendo como primeiro passo o investimento de tempo em oração. Que Deus possa mobilizar você para que a oração ocupe um lugar central em sua vida e o relacionamento com Ele seja o primeiro passo que você venha a dar rumo à restauração. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.